Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rogério Mota, eu sou gerente geral do Grupo Austin e atuo na área comercial. Nós estamos hoje na nossa loja do Tatuapé, mais especificamente na Anália Franco, uma loja que a gente inaugurou recentemente. E primeiro eu já quero pedir desculpas pelo atraso, problemas técnicos, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E a gente está começando aí com quem sabe faz ao vivo. Então a gente está com toda a proteção, com álcool em gel, todo mundo de máscara. E agradeço a audiência de todos, peço desculpa pelo atraso e a gente tem algumas participações ilustres aí hoje para estar perguntando muito sobre BMW M. Então já de cara eu gostaria de estar apresentando os nossos participantes. Eu estou aqui do lado com o Gerson Campos. Tudo bem? Tudo bom, Rogério? Tudo bem, Douglas? Fala pessoal, ganhei um presente legal aqui, vou tirar para falar com vocês. Boa noite a todo mundo aí. Para mim é um prazer sair de casa, tanto tempo sem sair de casa, né? Falei um parque de diversões aqui, vim bater um papo com vocês, falar de carro e falar de BMW, tanta coisa legal que a gente tem aqui, essa loja muito legal que eu não conhecia ainda, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal, obrigado Gerson. Estou aqui também com o Douglas, que é o diretor da PS Max do Brasil. Douglas. Pessoal, para mim é um convite sensacional isso, viu? Porque tá no meio dessas feras que sabem tanto de carro, né? Me sinto lisonjeado. Vou aprender muito essa noite e vou conhecer muito essa noite. Esse convite para mim foi uma surpresa e, acima de tudo, foi muito positivo porque estar no meio dessas pessoas que pilotam, realmente conhecem o produto a fundo, BMW, que eu gosto tanto, vai ser uma satisfação e eu quero deixar aqui também a minha presença. Obrigado. Legal, viu? obrigado Douglas. Bom, e lá conectado também às suas casas, a gente tem dois grandes participantes aí, então o primeiro participante dispensa muita apresentação, acho que a maioria de vocês conhece ele. Augusto, você podia dar uma palavra para o pessoal e se apresentar? Daí pessoal, boa noite a todos, é um prazer, eu que não sou muito tecnológico, não sou muito experiente com esse negócio de tecnologia, muito feliz em participar, em poder dividir um pouco com vocês do que realmente é a BMW, do que realmente é M, a relação entre a M e a Motorsports, os programas de corridas da BMW. Eu já estou há quase 15 anos defendendo a marca mundo afora. Estou aqui no hangar, é um hangar de aviação. Sou um apaixonado por aeromodelos, que vocês podem ver alguns pendurados ali na parede. Então, hoje à noite eu vim aqui, estou aqui consertando os aviãozinhos e tal, e aproveitando para pôr o papo em dia com todos vocês. Legal, Augusto, obrigado. E a gente tem também o Rodrigo Andrade, que é o gerente nacional de vendas da BMW do Brasil. Rodrigo, tudo bem? Nos ouve, Rodrigo? Olá, Rodrigão. O Rodrigo não está nos ouvindo, gente? Bom, assim que restabelecer a conexão, a gente volta aí com o Rodrigo. Mas de cara quero agradecer imensamente o convite aí, vocês terem aceitado aí de bate-pronto. Realmente é muito legal para poder estar falando de carro e falando de M, ainda mais com esses ícones do automobilismo brasileiro, como o Gerson e com o Augusto, né? Que acho que a gente está falando aí das maiores propriedades do conhecimento no assunto. Eu tive a sorte de trabalhar com o que amo, com o que eu gosto. Eu acho que o programa Acelerados criou um nome, né? Eu sou um acelerado hoje, né? Então isso é muito legal e eu acordo todo domingo de manhã. Eu já tenho o costume de acordar cedo, mas mesmo tendo os capítulos na internet, é um costume todo domingo de manhã estar ali acordando e assistindo, porque a gente é acelerado e depois do Acelerados tem aquela voltinha com o carro também, com a lasanha, então não pode faltar e sinto muito prazer de poder estar apresentando aqui, tá hoje sendo um mediador, né? Eu vou ter a oportunidade de entrevistar o jornalista e também, é lógico, o entusiasta também, o acelerado, né? Eu acho que também, já começando e pegando esse tema e já fazendo a primeira rodada de perguntas, já que todo mundo se apresentou, eu queria perguntar para o Gerson, que é um jornalista, mega apresentador, piloto. Como que foi o início da sua carreira, né? Como é que você se introduziu nesse mundo de jornalismo automotivo, nesse meio de pilotos? Fala um pouquinho como é que começou a sua carreira para nós, Gerson. Cara, o Acelerados ele nasceu exatamente disso que você acabou de falar, desse prazer que a gente tem de assistir algo que, na nossa opinião, não existia no Brasil, né? A gente sempre disse que a nossa inspiração
é o Top Gear britânico, que é um programa para... A gente costuma dizer que o Acelerados não é um programa sobre carros, é um programa sobre a paixão por carros. Quem assiste gosta de carro, gosta de moto, gosta de motores. Então, resumidamente, eu sempre também fui um aficionado, desde de moleque, corri de kart, sempre adorei automóvel, competição, sempre fui fã de carros alemães. E, enfim, a gente vai crescendo, vai passando o tempo. Eu sempre gostei de jornalismo e acabei migrando para o jornalismo automotivo. Trabalhei antes em revistas especializadas, trabalhei na revista Carro durante muitos anos, depois tive uma produtora de conteúdo automotivo, até que surgiu a oportunidade, o projeto de fazer algo diferente na internet, que tivesse o foco no apaixonado por carro. A gente já tinha um contato, eu já conhecia o Rubens por alguns eventos de autódromo, pela vida de jornalista, o Cássio também, e a gente sempre conversava disso. Cara, não existe muito hoje o que a gente gosta de ver, o que a gente gosta de fazer. Então, o Acelerados ele nasceu dessa gênese de unir e tentar fazer no Brasil, claro que com todas as limitações, né? A gente não tem o orçamento do Top Gear, a gente não tem todos os carros que tem lá fora, apesar da gente ter carros maravilhosos disponíveis aqui no Brasil, mas eu acho que sim, a gente conseguiu montar ali uma comunidade acelerada, como você falou, sempre sendo muito transparente, sempre mostrando a paixão pelo negócio. Quando tudo dá certo, quando alguma coisa não vai do jeito que a gente espera, a gente também mostra. A gente leva carros clássicos, o carro clássico às vezes funciona, às vezes quebra, a gente mostra também. Isso que é legal, né? Isso é o legal. É a realidade, então, né? Essa é a realidade, essa é a transparência, e é isso que a gente gosta e que a gente mostra no dia a dia do Acelerados. Legal, legal. Muito obrigado, Gerson. Pô, é um prazer muito grande receber você aqui na Austin. Poxa. Realmente, a gente fica muito feliz aí de poder estar com a sua participação nesse programa. Aproveitando essa rodada de perguntas, eu queria também perguntar para o Augusto, né? O Augusto, que a gente tem a sensação que todo piloto de alta performance, de alto nível, ele nasce piloto, né? Então, como é que você se tornou piloto, Augusto? Como é que você se introduziu como piloto nesse mercado tão competitivo? E como que apareceu a BMW Motorsport na sua vida? Há quantos anos você está com a BMW, já atuando aí com a linha M? Problema no link? Augusto, você nos ouve? Tá me vendo? Opa, agora sim, Agora vamos sim. lá. Você escutou Agora a minha voltou. pergunta? Escutei. Bom, então, como todo apaixonado, eu comecei de pequeno com motos, correndo aqui no Paraná, apoiado pelo meu pai, mas logo no início a minha mãe não curtiu muito a ideia e fez de tudo para que eu saísse das motos e tentasse alguma coisa um pouco mais kart no meio do caminho. E foi paixão à primeira vista. A primeira vez que me levaram para o kartódromo, eu sentei no kart e fiquei doido, fiquei apaixonado pelo brinquedo. E daí começou a minha carreira, enfim, corri aqui no Brasil, no Paraná, fui para São Paulo, as corridas foram aumentando, os resultados foram aparecendo. Fui para a Europa em 99, corri de kart pela CRG, que é uma das maiores fábricas de chassi de kart no mundo. Lá ganhei o Campeonato Europeu de Inverno, fui vice-campeão mundial de kart, enfim, uma carreira de muito sucesso. Fui depois para os Fórmulas, fui campeão europeu de Fórmula Renault. Depois eu fui para a Fórmula 3000, a antiga Fórmula 3000, hoje, enfim, tem a GP2, tem outras, a categoria mudou de nome, se tornou Fórmula 2, mas sim, antigamente chamava Fórmula 3000, onde eu venci o campeonato também, e tudo indicava o meu caminho para a Fórmula 1, mas infelizmente por uma questão de budget, uma questão que acaba afetando grandes nomes e muitos talentos mundo afora, eu não consegui achar a verba necessária para dar o passo para a Fórmula 1 e acabei optando para correr de carros de turismo. Meu sonho foi sempre se tornar um piloto profissional, sempre se viver do que eu amo, e assim foi. Eu participei de uma seleção na Alfa Romeo na época, em 2003, fui escolhido dentre de 20 pilotos que participaram da seleção, fui escolhido para ocupar o
cockpit na época do Campeonato Europeu de Carros de Turismo. Ali eu fiz 3 anos, tive também grandes temporadas, e a BMW apareceu com uma oferta no final de 2006, e aí assinei o meu contrato, e desde 2006 estou na BMW. Desde 2006 até agora, todos os carros de corrida, tirando agora o Fórmula E, que a BMW competiu, eu tive a honra de testar, quase todos eu corri, isso passando dos carros de turismo para os carros de GT, para os protótipos, até mesmo pela BMW Sauber na época. Então, durante esses aí quase 15 anos com a BMW, tive a honra de participar de todos os projetos, e agora, atualmente, defendo a BMW em todas as provas de endurance que a BMW participa, e sou o piloto BMW com o maior número de provas nos últimos 3, 4 anos. Sou piloto em atividade com maior sucesso na BMW, e isso me enche de orgulho, porque foi um caminho que acabei conquistando sozinho, acabei lutando por isso, e hoje sou um cara extremamente realizado por poder participar de uma forma muito direta e muito profunda em todo o desenvolvimento dos carros de corrida da BMW Motorsport, e também um pouquinho estar envolvido nos carros M, enfim, nos lançamentos, testando os protótipos, enfim. Então é uma honra muito grande poder estar envolvido numa marca tão expressiva no cenário mundial. Augusto, para nós que somos BMW no dia a dia, atendendo o cliente no showroom, nós temos muito orgulho, e falo em nome de todos os dealers BMW, nós temos muito orgulho de ser representado por você, tá? Na BMW M. Realmente a gente sempre usa aí usa suas falas, às vezes nas conversas com o cliente. A gente realmente é entusiasta e gosta muito de ser representado por você, tá? Então somos seus fãs. E aí, já aproveitando, quando a gente fala de BMW M, né, acho que não tem como não pensar em Nürburgring, né? Que é um templo, né, de BMW M. E aí eu já vou pegar e já colocar uma pergunta para o Gerson, que eu lembro de um episódio do Acelerados que ele teve o prazer de levar uma M4 em Nürburgring. E lembro até que era um dia de chuva, inclusive, então estava com o piso meio molhado. Queria pegar de você, Gerson, como é que foi andar em Nürburgring? E ainda na situação, como foram as sensações lá, né? Bom, eu vou falar como um novato lá em Nürburgring, depois eu quero que o Augusto fale como um profissional, porque ele conhece cada centímetro daquela pista, né? Bom, acho que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar de Nürburgring, o anel externo, lá, Nordschleife, na Alemanha, que acho que é a pista mais lendária para quem curte carro, para quem gosta mesmo de acelerar. Você que está nos vendo aí, ó, organize a sua próxima visita quando você tiver a oportunidade de ir para a Europa, de ir para a Alemanha, separe um tempinho lá, negocie aí se a viagem for familiar e dá um pulo em Nürburgring, que todo mundo vai gostar, te garanto. Então, a gente chegou lá no dia, para vocês terem uma ideia, olha que história engraçada. Eu cheguei na pista, o que você espera quando você chega num autódromo? Barulho, motores, gente conversando, um silêncio sepulcral. Uma paz. Aí eu já achei aquilo um pouco estranho. Falei, o que está acontecendo, né? Tinha acontecido um acidente na pista e a pista estava parada, normal. Só que tinha um estacionamento lá com 200 carros, 150 carros, muita gente parada. Se isso aqui no Brasil, entusiasta, 150, 200, o que está acontecendo? Está todo mundo conversando, falando, um contando do carro, outro lá. E os alemães parados, falando super baixo, super civilizados, esperando a pista abrir. Falei, olha que coisa curiosa, uma cena muito diferente, né? Os caras têm, eles gostam, eles conversam, mas ali num tom super diferente. E aí abriu a pista, todo tipo de carro, Porsche, BMW, todo mundo acelerando. E eu tava com uma M4 Cabrio, isso em 2015. Acho que essa geração da M4 tinha acabado de chegar. 82, tinha acabado de chegar, isso. Ela chegou no final de 14, isso mesmo. Tinha acabado de chegar. Eu, se eu não me engano, eu nunca tinha andado no carro. E quando eu cheguei para pegar essa BMW lá na Alemanha, eu falei, ó, eu preciso ter esse carro um dia, porque ela era a configuração exatamente que eu queria. Preta, com interior vinho, como é que você chama esse interior? Meio vermelho? Ah, é o Shaqir. Isso, exatamente. Cara, aqui com a combinação do carbono ali dentro, eu falei, nossa, que carro maravilhoso. Então a gente chegou lá na pista, tava chovendo, teve esse acidente e eu tinha 2 voltas, então deu 20 minutos para andar na pista lá. Então
Então eu saí e eu não tinha muita noção de onde frear, de onde acelerar, que depois o Augusto fala um pouquinho melhor. Ela te dá a impressão de que você pode acelerar, que vem um retão, de repente fecha, trava, vira à esquerda, vira à direita, e se bater lá, paga o guarda-reio também. Então, molhado, eu vim ali brincando, controlando, mas assim, me diverti muito em 2 voltas. O carro é fantástico mesmo na chuva, né? Mesmo tive a coragem de desligar todos os controles ali. Mas é uma pista que você precisa ter muito respeito. Diferente de um autódromo convencional, onde se você errar, você dá uma escapadinha ali, foi pra grama, tem uma caixa de brita, lá muito provavelmente você vai acertar o guarda-reio lá. E eu teve uma hora que eu dei uma exagerada na freada, dei aquela embarrigada ali, olhei a brita e falei, opa, então vamos voltar pra cá. Mas foi fantástico. Agora o Augusto é o cara que é o especialista em cada centímetro lá, né, Augusto? Quantas 1000 voltas você tem lá? Já tem ideia? Eu acho que mais ou menos já deve ter feito uns 50 a 60 mil quilômetros com o carro de corrida. Hoje você tem a pista na tua cabeça de cor, claro, né? De cor, todas as curvas, pontos e freadas, enfim. Nürburgring, a gente pode fazer um programa inteiro aqui, enfim, horas falando de Nürburgring, por toda a experiência que eu já tive. Mas você só entende Nürburgring se você andar lá. Então, eu quando assinei com a BMW, no primeiro evento que teve de marketing, eles me levaram para participar do evento. E ainda a M5, a antiga ainda, e falaram assim, o Stuck, Hans Stuck, que você deve saber quem é, que é uma lenda alemã, é um piloto super tradicional, enfim, é um cara... Hoje ele deve ter seus 70 anos, mas ele era um super piloto antigamente e ele é uma lenda lá em Nürburgring e ele me levou a dar uma volta com a M5 ainda, com a V10. E quando ele terminou a volta, eu falei, caraca, esse negócio aqui é pra gente grande. E daí, logo daí começou toda a minha preparação para conhecer a pista. Nürburgring não é uma pista fácil de se aprender. Na verdade, ela tem 2 curvas de segunda marcha. O resto, o carro de corrida, são todas curvas de terceira, quarta, quinta e sexta. Então você precisa ter a pista realmente na tua cabeça, a tua memória precisa estar super afiada, porque é um ponto de freada que você erra, as zebras são muito baixas, então se você se apoia na zebra, ela puxa você para fora, você acaba batendo. E numa curva de terceira, quarta marcha não tem como se safar, mas enfim, alguns episódios eu quero dividir com vocês. Talvez o mais famoso é um vídeo que eu levo a minha esposa a dar uma volta, a Liri. É um vídeo, tá aí no YouTube, se alguém escrever no YouTube aí, Farfus, Nürburgring, é o primeiro vídeo que vai aparecer. Na época que a gente gravou, se tornou o vídeo de maior sucesso da história da BMW. O vídeo fez 1 milhão de visualizações em uma semana. E isso, eu acho que deve ter sido há uns 7, 8 anos atrás. Era uma coisa difícil de se acontecer. Então, até hoje, muitos eventos eu chego e falo assim, você é o Ninho do vídeo, eu te conheço, enfim, sei a tua história. E isso foi um episódio super bacana. Nos últimos 3 anos, eu sou responsável do desenvolvimento dos pneus Michelin do carro de corrida para a BMW Nürburgring. Então, eu faço diversos treinos durante todo o ano, desenvolvendo os compostos que a gente vai utilizar nas 24 horas do ano seguinte. E eu acho que a história mais que realmente descreve Nürburgring da melhor forma, em um dos eventos que eu fiz há muitos anos atrás, era evento para convidados de um patrocinador, e era uma volta rápida em Nürburgring, com os clientes, alguns sortudos, eu levava a dar uma volta na época ainda com a M3 em Nürburgring. E durante esse evento, a responsável do evento me chamou e falou, Augusto, pode sair do carro por um segundo? Eu falei, sim, saí do carro. Ela falou, olha, esse senhor que vai subir no carro com você, ele tem um câncer terminal, ele fez uma lista de desejos de fazer antes de falecer, e a British, a companhia aérea, publicou essa história dele, porque a lista de desejo deles, basicamente, era toda relacionada ao automobilismo e a carros de corrida. E o número 1 da lista dele era dar uma volta em Nürburgring com um piloto profissional. Isso comoveu a empresa entrou em contato com esse senhor, e ele veio participar, dar uma volta comigo
como parte da sua lista de desejo. E foi emocionante, porque eu levei e esse senhor realmente curtiu a volta como poucos, com uma alegria imensa. Foi uma honra para mim. Acabou a volta, ele me agradeceu infinitamente e depois, logo, alguns meses depois, ele acabou falecendo. Então, isso acaba transmitindo e mostrou para mim o quanto Nürburgring representa para os apaixonados por carro, porque realmente é um templo você poder ir para Nürburgring e dar uma volta com um carro rápido, com um piloto que conhece a pista. Sem dúvida nenhuma, é uma emoção única. E eu sou um cara sortudo, porque vou para Nürburgring 15 vezes por ano, ando o tempo todo lá com carro de corrida, com pneus novos, enfim, desenvolvendo o carro. Então, tenho o Nürburgring como minha segunda casa. Fiz uma conta rápida aqui do que daria em torno da quilometragem que você falou. Para quem não sabe, Nürburgring tem quase 21 quilômetros, o circuito todo. Então, aproximadamente, você já deu umas 3.000 voltas em Nürburgring. Impressionante esse número. Eu nunca contei, mas provavelmente é mais ou menos isso. E vou te falar. Foi muitão. E Nürburgring fica realmente incrível de noite. Quando você anda de noite, lá fica mais especial ainda. Legal, legal. Bom, aproveitando, falando de BMW M, o Rodrigo está com a conexão restabelecida. Rodrigo, você nos ouve? Rodrigo? Opa, agora sim. Oi, tá ouvindo? Vamos lá, estamos ouvindo você. Rodrigo, se apresenta para o pessoal. Legal. Claro, Rogério, obrigado aí, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, gerente nacional de vendas. Um prazer imenso aí estar participando dessa live aí com o Augusto, Gerson. E show de bola, vamos seguir em frente aí, Rogério. Legal, Rodrigo, aproveitando já que você entrou na live, e eu sei que nos últimos anos a BMW tem crescido bastante o número de veículos que a gente chama aqui no showroom, que para nós é nicho, né? São veículos M Performance, que o Gerson já foi cliente, é um entusiasta, que o Augusto é o nosso professor, né? Me fala um pouquinho, você que é o responsável aí pelo trabalho de trazer BMW M para o Brasil, como é que tem sido esse trabalho nos últimos anos e como que a gente tem evoluído nessa curva de aumento de volume com esses veículos no Brasil? Claro, Rogério. Esse é um cliente bastante exigente, né? Então a gente foca muito aí na satisfação do consumidor. Os carros M's, de forma geral, aí são super importantes, né, para a nossa imagem de marca. E assim, é um trabalho muito bacana, um trabalho dia a dia. A gente tem reuniões semanais aí com o Munique, enfim, bastante esforço aí. A gente pilota também, né, mas pilota todas essas frentes para conseguir trazer os carros. E falando um pouquinho de modelos que hoje a gente tem, né, à venda, a gente tem hoje a M135, a gente tem a X2 M35, a gente tem a X3 M40, a X3 M Competition, que o Gerson mostrou aí um pouquinho no Instagram dele, a X4 M Competition, a X4 M40, a X7 M50, a M2, que também está aí no showroom da Austin, a gente tem a M5, a M8, a M860, né? E também a Z4 M40, tá? Então, esse é a nossa gama hoje que está aí à venda em todo o território brasileiro, tá? Então, falando um pouquinho de números, em 2017, falando um pouquinho de crescimento, 2017 a gente começou a focar fortemente aí nesse segmento e a gente cresceu 43% em 2018, tá? Então, a gente aumentou bastante aí a venda de M no mercado brasileiro. E 2018 para 2019, a gente aumentou 24%, tá? Falando um pouquinho de número, o que dá um crescimento acumulado aí de 67%. Então, a gente vê a força realmente aí dessa letra aí no Brasil, tá? E um trabalho fantástico de todo o time da BMW Brasil, focando nesse segmento. Legal, Rodrigo. Bom, dá para ver que realmente o line-up é muito acertado e muito bem escolhido por vocês na questão de configuração de pacote de cores, rodas, tudo que vem para o Brasil, que vocês escolhem de vir o top do modelo, tudo com pacote de acessórios e realmente isso acaba refletindo, é lógico, numa criação de produto sensacional e é lógico que numa escolha também muito boa acaba realmente refletindo aí num bom número. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou voltar para o Gerson agora e aí eu queria perguntar para o Gerson, né? O
Gerson teve a M135 bengadora, né? Que até eu coloco bengadora entre aspas, né? A gente está falando de BMW M, né? Pô, Gerson, você tem saudades da bengadora? Como é que foi ter a propriedade desse carro, né? Como é que... Olha, é um carro que eu tive durante 3 anos. Eu tive a M135i de 2016 a 2019. E nós que somos apaixonados por carro, não é muito normal você ficar 3 anos com o carro, né? A gente costuma trocar todo ano, gosta. Mas era um carro que me trazia um custo-benefício tão interessante em termos de usabilidade para o dia a dia e um carro de performance para quando eu queria fazer um track day ou quando eu queria pegar uma estrada, que realmente eu olhava o mercado assim e não tinha muita coragem de mudar, até porque a geração nova dela estava para chegar, tinha a M140, né? Mas eu estava de fato esperando essa troca de geração. Mas é um carro que eu fiquei 3 anos, acabei vendendo para um amigo que ainda falo com ele até hoje. O que ele está fazendo? Ele me manda foto, me manda vídeo do carro. E aí eu fico, toma cuidado que eu vou ir buscar de volta. Então foi muito legal ver que o carro foi para um outro apaixonado por carro também, né? Esses carros, eles não costumam sair da mão de quem gosta, especialmente se eles são bem cuidados. Então eu tenho esse prazer eu tenho saudade sim, mas até hoje ele me manda vídeo, me manda foto. Ele é lá do Recife, o carro foi para lá. Então é um carro que me atendeu assim muito bem durante 3 anos. Eu tô super de olho aí na nova, né? Na 235, já até perguntei se não tem aqui no showroom. Eu recebi, mas o carro chegou muito quente, então o mercado quer o carro. Eu não consegui segurar o carro no showroom. Todas as unidades que a gente recebeu já foram vendidas. Rodrigo, por favor, precisamos de uma M135 para o Gerson testar lá no Velocitar. Precisamos acelerar esse carro aí, Rodrigo. Boa, vamos nessa. Vamos lá, né? Imagino que você ia com o 35 para a pista. Eu lembro até do episódio de você com o Rubinho testando o carro em pista, né? E aí eu volto para o Douglas, que o Douglas tem muito conhecimento com os cuidados com o seu carro. Então o Douglas vai falar um pouquinho mais. Foi para Track Day, saiu para fazer uma trip com o carro aí pelas estradas. Quais são as dicas aí, Douglas, com os produtos BMW ou com o equipamento de proteção para o veículo? Sim, isso é muito importante, né? Porque todo mundo que gosta de BMW, eu vou falar até como um amante de BMW, você precisa protegê-la, né? Então, nós sabemos que o carro, principalmente a série M, é sensacional, né? Eu sou até duvidoso de falar, porque realmente eu acho que a PS Max hoje, ela realmente se inseriu muito bem com a marca. E nós acompanhamos vários track days, acompanhamos vários eventos de pista que a própria Austin realizou como o Experience, ou até a própria BMW faz anualmente em Interlagos, que é muito sensacional. Mas o que é interessante é que também o cliente BMW, ele também está preocupado com a proteção de quem está dentro do carro, ou seja, tanto a questão de uma eventual batida ou colisão, porque quem põe o carro em pista, ele pode acontecer acidentes, né? Mas hoje nós temos além de tudo, fora a proteção para os vidros, hoje os consumidores BMW, eles usam muito o chamado PPF. O que é o PPF? É uma película que ela é colocada na pintura do carro. Essa película usualmente se usa mais no capô e para-choque por conta de pequenas pedras que podem danificar e tirar. Mas o que é interessante, pessoal, é que a própria BMW ela desenvolveu uma linha de car care, que já tem há um bom tempo, mas a Austin usa muito essa linha, que você pode ter a manutenção e o cuidado do seu carro. Olha que legal, Rogério. Por exemplo, até testando um dos produtos, fora essa conservação, essa prevenção, que a gente fala que é algo preventivo, você também tem a questão corretiva. E a BMW ela trabalha muito bem nessa parte de car care. Então você tem produto para pintura, para o couro, você tem produtos hoje dedicados para a roda. Eu particularmente acho que esse é o produto que foi melhor encaixado em qualquer sistema, porque ele realmente descontamina uma roda. E hoje é tão difícil porque quem usa o carro em alta velocidade, aquela parte do disco, né? Ela realmente com a pastilha ela desgasta muito, né? Então eu acredito que é uma boa dica até para quem não tem BMW usar esses produtos. Legal. E obviamente a gente está aqui inserido com vocês. Legal. Obrigado, Douglas. E aí, Augusto até deu algumas dicas esses dias aí, né, Augusto, de como segurar seu carro aí nesse período de o carro parado na garagem, né? Eu assisti as suas dicas lá.
E aí, aproveitando também isso e a mesma pergunta que veio para o Gerson, né? O que você tem aqui no Brasil hoje de BMW M, de BMW na garagem? O que você tem lá em Mônaco? Como é que é essa garagem aí? Eu sou um cara de sorte, porque eu tenho a chance de testar e de ter praticamente todos os modelos BMW que tem no mercado. Tenho a honra e o privilégio de também escolher o carro, de configurar o carro da forma que me agrada mais. Então, aqui no Brasil, agora eu estou com uma M2 Performance, que para mim, levando em consideração o tamanho do carro, e aqui tenho 4, somos em 4, eu e a minha esposa e as 2 crianças, o carro atende super bem, é um carro super ágil, é um dos produtos meus favoritos da BMW, porque ele é um carro bem arisco, bem na mão, praticamente um kart, tá? Lá, uma das maiores fábricas de chassi de kart no mundo. Lá ganhei o Campeonato Europeu de Inverno, fui vice-campeão mundial de kart, enfim, uma carreira de muito sucesso. Fui depois para os Fórmulas, fui campeão europeu de Fórmula Renault. Depois eu fui para a Fórmula 3000, a antiga Fórmula 3000, hoje, enfim, tem a GP2, tem outras, a categoria mudou de nome, se tornou Fórmula 2, mas sim, antigamente chamava Fórmula 3000, onde eu venci o campeonato também, e tudo indicava o meu caminho para a Fórmula 1. Mas infelizmente por uma questão de budget, uma questão que acaba afetando grandes nomes e muitos talentos mundo afora, eu não consegui achar a verba necessária para dar o passo para a Fórmula 1 e acabei optando para correr de carros de turismo. Meu sonho foi sempre se tornar um piloto profissional, sempre se viver do que eu amo, e assim foi. Eu participei de uma seleção na Alfa Romeo na época, em 2003, fui escolhido dentre de 20 pilotos que participaram da seleção, fui escolhido para ocupar o cockpit na época do Campeonato Europeu de Carros de Turismo. Ali eu fiz 3 anos, tive também grandes temporadas, e a BMW apareceu com uma oferta no final de 2006, e aí assinei o meu contrato, e desde 2006 estou na BMW. Desde 2006 até agora, todos os carros de corrida, tirando agora o Fórmula E, que a BMW competiu, eu tive a honra de testar, quase todos eu corri, isso passando dos carros de turismo para os carros de GT, para os protótipos, até mesmo pela BMW Sauber na época. Então, durante esses aí quase 15 anos com a BMW, tive a honra de participar de todos os projetos, e agora, atualmente, defendo a BMW em todas as provas de endurance que a BMW participa, e sou o piloto BMW com o maior número de provas nos últimos 3, 4 anos. Sou piloto em atividade com maior sucesso na BMW, e isso me enche de orgulho, porque foi um caminho que acabei conquistando sozinho, acabei lutando por isso, e hoje sou um cara extremamente realizado por poder participar de uma forma muito direta e muito profunda em todo o desenvolvimento dos carros de corrida da BMW Motorsport, e também um pouquinho estar envolvido nos carros M, enfim, nos lançamentos, testando os protótipos, enfim. Então é uma honra muito grande poder estar envolvido numa marca tão expressiva no cenário mundial. Augusto, para nós que somos BMW no dia a dia, atendendo o cliente no showroom, nós temos muito orgulho, e falo em nome de todos os dealers BMW, nós temos muito orgulho de ser representado por você, tá? Na BMW M. Realmente a gente sempre usa aí usa suas falas, às vezes nas conversas com o cliente. A gente realmente é entusiasta e gosta muito de ser representado por você, tá? Então somos seus fãs. E aí, já aproveitando, quando a gente fala de BMW M, né, acho que não tem como não pensar em Nürburgring, né? Que é um templo, né, de BMW M. E aí eu já vou pegar e já colocar uma pergunta para o Gerson, que eu lembro de um episódio do Acelerados que ele acelerou, ele teve o prazer de levar uma M4 em Nürburgring, e lembro até que era um dia de chuva, inclusive, então estava com o piso meio molhado. Queria pegar de você, Gerson, como é que foi andar em Nürburgring? E ainda na situação, como foram as sensações lá, né? Bom, eu vou falar como um novato lá em Nürburgring, depois eu quero que o Augusto fale como um profissional, porque ele conhece cada centímetro daquela pista, né?
Bom, acho que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar de Nürburgring, o anel externo, lá, Nordschleife, na Alemanha, que acho que é a pista mais lendária para quem curte carro, para quem gosta mesmo de acelerar. Você que está nos vendo aí, ó, organize a sua próxima visita quando você tiver a oportunidade de ir para a Europa, de ir para a Alemanha, separe um tempinho lá, negocie aí se a viagem for familiar e dá um pulo em Nürburgring, porque todo mundo vai gostar, te garanto. Então, a gente chegou lá no dia, para vocês terem uma ideia, olha que história engraçada. Eu cheguei na pista, o que você espera quando você chega num autódromo? Barulho, motores, gente conversando, um silêncio sepulcral. Uma paz. Aí eu já achei aquilo um pouco estranho. Falei, o que está acontecendo, né? Tinha acontecido um acidente na pista e a pista estava parada, normal. Só que tinha um estacionamento lá com 200 carros, 150 carros, muita gente parada. Se isso aqui no Brasil, entusiastas, 150, 200, o que está acontecendo? Está todo mundo conversando, falando, um contando do carro, outro lá. E os alemães parados, falando super baixo, super civilizados, esperando a pista abrir. Falei, olha que coisa curiosa, uma cena muito diferente, né? Os caras têm, eles gostam, eles conversam, mas ali num tom super diferente. E aí abriu a pista, todo tipo de carro, Porsche, BMW, todo mundo acelerando. E eu tava com uma M4 Cabrio, isso em 2015. Acho que essa geração da M4 tinha acabado de chegar. F82, tinha acabado de chegar, Isso. ela chegou no final de 14, isso mesmo. Tinha acabado de chegar. Eu, se eu não me engano, eu nunca tinha andado no carro. E quando eu cheguei para pegar essa BMW lá na Alemanha, eu falei, ó, eu preciso ter esse carro um dia. Porque ela era a configuração exatamente que eu queria. Preta, com interior... vinho, como é que você chama esse interior? Meio vermelho? Ah, é o Shakir. Isso, exatamente. Cara, aqui com a combinação do carbono ali dentro, eu falei, nossa, que carro maravilhoso. Então a gente chegou lá na pista, tava chovendo, teve esse acidente e eu tinha 2 voltas, então deu 20 minutos para andar na pista lá. Então eu saí e eu não tinha muita noção de onde frear, de onde acelerar, que depois o Augusto fala um pouquinho melhor. Ela te dá a impressão de que você pode acelerar, que vem um retão, de repente fecha, trava, vira à esquerda, vira à direita, e se bater lá paga o guarda-reio também. Então, molhado, eu vinha ali brincando, controlando, mas assim, me diverti muito em 2 voltas. O carro é fantástico mesmo na chuva, né? Mesmo tive a coragem de desligar todos os controles ali. Mas é uma pista que você precisa ter muito respeito. Diferente de um autódromo convencional, onde se você errar, você dá uma escapadinha ali, foi pra grama, tem uma caixa de brita, lá muito provavelmente você vai acertar o guarda-reio lá. E eu teve uma hora que eu dei uma exagerada na freada, dei aquela embarrigada ali, olhei a brita e falei, opa, então vamos voltar pra cá. Mas foi fantástico. Agora o Augusto é o cara que é o especialista em cada centímetro lá, né, Augusto? Quantas 1000 voltas você tem lá? Já tem ideia? Eu acho que mais ou menos já deve ter feito uns 50 a 60 mil quilômetros com o carro de corrida. Hoje você tem a pista na tua cabeça de cor, claro, né? De cor, todas as curvas, pontos e freadas, enfim. Nürburgring, a gente pode fazer um programa inteiro aqui, enfim, horas falando de Nürburgring, por toda a experiência que eu já tive. Mas você só entende Nürburgring se você andar lá. Então, eu quando assinei com a BMW, no primeiro evento que teve de marketing, eles me levaram para participar do evento. E era ainda a M5, a antiga ainda. E falaram assim, o Stuck, Hans Stuck, que você deve saber quem é, que é uma lenda alemã, é um piloto super tradicional, enfim, é um cara... Hoje já deve ter seus 70 anos, mas ele era um super piloto antigamente e ele é uma lenda lá em Nürburgring e ele me levou a dar uma volta com a M5 ainda, com a V10. E quando ele terminou a volta, eu falei, caraca, esse negócio aqui é pra gente grande. E daí, logo daí começou toda a minha preparação para conhecer a pista. Nürburgring não é uma pista fácil de se aprender. Na verdade, ela tem 2 curvas de segunda marcha. O resto, o carro de corrida, são todas curvas de terceira, quarta, quinta e sexta. Então você precisa ter a pista realmente na tua cabeça, a tua memória precisa estar super afiada, porque é um ponto de freada que você erra, as zebras são muito baixas, então se você se apoia na zebra, ela puxa você para fora, você acaba batendo. E numa curva de terceira, quarta marcha não tem como se safar,
Mas, enfim, alguns episódios eu quero dividir com vocês. Talvez o mais famoso é um vídeo que eu levo a minha esposa a dar uma volta, a Liri. É um vídeo, tá aí no YouTube, se alguém escrever no YouTube aí, Farfus, Nürburgring, é o primeiro vídeo que vai aparecer. Na época que a gente gravou, se tornou o vídeo de maior sucesso da história da BMW. O vídeo fez 1 milhão de visualizações em uma semana. E isso, eu acho que deve ter sido há uns 7, 8 anos atrás, era uma coisa difícil de se acontecer. Então, até hoje, muitos eventos eu chego e falo assim, você é o Ninho do vídeo, eu te conheço, enfim, sei a tua história. E isso foi um episódio super bacana. Nos últimos 3 anos, eu sou responsável do desenvolvimento dos pneus Michelin do carro de corrida para a BMW Nürburgring. Então, eu faço diversos treinos durante todo o ano, desenvolvendo os compostos que a gente vai utilizar nas 24 horas do ano seguinte. E eu acho que a história mais que realmente descreve Nürburgring da melhor forma, em um dos eventos que eu fiz há muitos anos atrás, era evento para convidados de um patrocinador, e era uma volta rápida em Nürburgring, com os clientes, alguns sortudos, eu levava a dar uma volta na época ainda com a M3 em Nürburgring. E durante esse evento, a responsável do evento me chamou e falou, Augusto, pode sair do carro por um segundo? Eu falei, sim, saí do carro. Ela falou, olha, esse senhor que vai subir no carro com você, ele tem um câncer terminal, ele fez uma lista de desejos de fazer antes de falecer, e a British, a companhia aérea, publicou essa história dele, porque a lista de desejo deles, basicamente, era toda relacionada ao automobilismo e a carros de corrida. E o número 1 da lista dele era dar uma volta em Nürburgring com um piloto profissional. E isso comoveu a empresa entrou em contato com esse senhor, e ele veio participar, dar uma volta comigo, como parte da sua lista de desejo. E foi emocionante, porque eu levei, e esse senhor realmente curtiu a volta como poucos, com uma alegria imensa. Foi uma honra para mim. Acabou a volta, ele me agradeceu infinitamente, e depois, logo, alguns meses depois, ele acabou falecendo. Então, isso acaba transmitindo e mostrou para mim o quanto Nürburgring representa para os apaixonados por carro, porque realmente é um templo você poder ir para Nürburgring, dar uma volta com um carro rápido, com um piloto que conhece a pista. Sem dúvida nenhuma, é uma emoção única. Eu sou um cara sortudo, porque vou para Nürburgring 15 vezes por ano, ando o tempo todo lá com carro de corrida, com pneus novos, enfim, desenvolvendo o carro. Então, tenho o Nürburgring como minha segunda casa. Fiz uma conta rápida aqui do que daria em torno da quilometragem que você falou. Para quem não sabe, Nürburgring tem quase 21 quilômetros, o circuito todo. Então, aproximadamente, você já deu umas 3.000 voltas em Nürburgring. Impressionante esse número. Eu nunca contei, mas provavelmente é mais ou menos isso. Vou te falar. Foi muitão. E Nürburgring fica realmente incrível de noite. Quando você anda de noite, lá fica mais especial ainda. Legal, legal. Bom, aproveitando, falando de BMW M, o Rodrigo está com a conexão restabelecida. Rodrigo, você nos ouve? Rodrigo? Opa, agora sim. Oi, tá ouvindo? Vamos lá, estamos ouvindo você. Rodrigo, se apresenta para o pessoal. Legal. Claro, Rogério, obrigado aí, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, gerente nacional de vendas. Um prazer imenso aí estar participando dessa live aí com Augusto, Gerson, e show de bola, vamos seguir em frente aí, Rogério. Legal, Rodrigo, aproveitando já que você entrou na live, e eu sei que nos últimos anos a BMW tem crescido bastante o número de veículos que a gente chama aqui no showroom, que para nós é nicho, né? São veículos M Performance, que o Gerson já foi cliente, é um entusiasta, que o Augusto é o nosso professor, né? Me fala um pouquinho, você que é o responsável aí pelo trabalho de trazer BMW M para o Brasil, como é que tem sido esse trabalho nos últimos anos e como que a gente tem evoluído nessa curva de aumento de volume com esses veículos no Brasil? Claro, Rogério. Esse é um cliente bastante exigente, né? Então a gente foca muito aí na satisfação do consumidor. Os carros M's
de forma geral, aí são super importantes, né, para a nossa imagem de marca. E assim, é um trabalho muito bacana, um trabalho dia a dia. A gente tem reuniões semanais aí com o Munique, enfim, bastante esforço aí. A gente pilota também, né, mas pilota todas essas frentes para conseguir trazer os carros. E falando um pouquinho de modelos que hoje a gente tem, né, à venda, a gente tem hoje a M135, a gente tem a X2 M35, a gente tem a X3 M40, a X3 M Competition, que o Gerson mostrou aí um pouquinho no Instagram dele, a X4 M Competition, a X4 M40, a X7 M50, a M2, que também está aí no showroom da Austin, a gente tem a M5, a M8, a M870, né? E também a Z4 M40, tá? Então, esse é a nossa gama hoje que está aí à venda em todo o território brasileiro, tá? Então, falando um pouquinho de números, em 2017, falando um pouquinho de crescimento, 2017 a gente começou a focar fortemente aí nesse segmento e a gente cresceu 43% em 2018, tá? Então a gente aumentou bastante aí a venda de M no mercado brasileiro. E 2018 para 2019 a gente aumentou 24%, tá? Falando um pouquinho de número, o que dá um crescimento acumulado aí de 67%. Então a gente vê a força realmente aí dessa letra aí no Brasil, tá? E um trabalho fantástico de todo o time da BMW Brasil focando nesse segmento. Legal, Rodrigo. Bom, dá para ver que realmente o line-up é muito acertado e muito bem escolhido por vocês na questão de configuração de pacote de cores, rodas, tudo que vem para o Brasil, que vocês escolhem de vir o top do modelo, tudo com pacote de acessórios e realmente isso acaba refletindo, é lógico, numa criação de produto sensacional e é lógico que numa escolha também muito boa acaba realmente refletindo aí num bom número. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou voltar para o Gerson agora e aí eu queria perguntar para o Gerson, né? O Gerson teve a M135 Bengadora, né? Que até eu coloco Bengadora entre aspas, né? A gente está falando de BMW M, né? Pô, Gerson, você tem saudades da Bengadora? Como é que foi ter a propriedade desse carro, né? Como é que... Olha, é um carro que eu tive durante 3 anos. Eu tive a M135i de 2016 a 2019. E nós que somos apaixonados por carro, não é muito normal você ficar 3 anos com o carro, né? A gente costuma trocar todo ano, gosta. Mas era um carro que me trazia um custo-benefício tão interessante em termos de usabilidade para o dia a dia e um carro de performance para quando eu queria fazer um track day ou quando eu queria pegar uma estrada, que realmente eu olhava o mercado assim e não tinha muita coragem de mudar, até porque a geração nova dela estava para chegar, tinha a M140, né? Mas eu estava de fato esperando essa troca de geração. Mas é um carro que eu fiquei 3 anos, acabei vendendo para um amigo que ainda falo com ele até hoje. O que ele está fazendo? Ele me manda foto, me manda vídeo do carro. E aí eu fico, toma cuidado que eu vou ir buscar de volta. Então foi muito legal ver que o carro foi para um outro apaixonado por carro também, né? Esses carros, eles não costumam sair da mão de quem gosta, especialmente se eles são bem cuidados. Então eu tenho esse prazer eu tenho saudade sim, mas até hoje ele me manda vídeo, me manda foto, ele é lá do Recife, o carro foi para lá. Então é um carro que me atendeu assim muito bem durante 3 anos. Eu tô super de olho aí na nova, né? Na 235, já até perguntei se não tem aqui no showroom. Eu recebi, mas o carro chegou muito quente, então o mercado quer o carro. Eu não consegui segurar o carro no showroom, todas as unidades que a gente recebeu já foram vendidas. Rodrigo, por favor, precisamos de uma M135 para o Gerson testar lá no Velocitar. Precisamos acelerar esse carro aí, Rodrigo. Boa, vamos nessa. Vamos lá, né? Imagino que você ia com o 35 para a pista, eu lembro até do episódio de você com o Rubinho testando o carro em pista, né? E aí eu volto para o Douglas, que o Douglas tem muito conhecimento com os cuidados com o seu carro. Então o Douglas vai falar um pouquinho mais, foi para Track Day, saiu para fazer uma trip com o carro aí pelas estradas. Quais são as dicas aí, Douglas, com os produtos BMW ou com o equipamento de proteção para o veículo? Sim, isso é muito importante, né? Porque todo mundo que gosta de BMW, eu vou falar até como um amante de BMW, você precisa protegê-la, né? Então, nós sabemos que o carro, principalmente a série M, é sensacional, né? Eu
Eu sou até duvidoso de falar, porque realmente eu acho que a PS Max hoje, ela realmente se inseriu muito bem com a marca. E nós acompanhamos vários track days, acompanhamos vários eventos de pista que a própria Austin realizou como o Experience, ou até a própria BMW faz anualmente em Interlagos, que é muito sensacional. Mas o que é interessante é que também o cliente BMW, ele também está preocupado com a proteção de quem está dentro do carro, ou seja, tanto a questão de uma eventual batida ou colisão, porque quem põe o carro em pista, ele pode acontecer acidentes, né? Mas hoje nós temos, além de tudo, fora a proteção para os vidros, hoje os consumidores BMW, eles usam muito o chamado PPF. O que é o PPF? É uma película que ela é colocada na pintura do carro. Essa película usualmente se usa mais no capô e para-choque por conta de pequenas pedras que podem danificar e tirar. Mas o que é interessante, pessoal, é que a própria BMW ela desenvolveu uma linha de car care que já tem há um bom tempo, mas a Austin usa muito essa linha, que você pode ter a manutenção e o cuidado do seu carro. Olha que legal, Rogério. Por exemplo, até testando um dos produtos, fora essa conservação, essa prevenção, que a gente fala que é algo preventivo, você também tem a questão corretiva. E a BMW ela trabalha muito bem nessa parte de car care. Então você tem produto para pintura, para o couro, você tem produtos hoje dedicados para a roda. Eu particularmente acho que esse é o produto que foi melhor encaixado em qualquer sistema, porque ele realmente descontamina uma roda. E hoje é tão difícil, porque quem usa o carro em alta velocidade, aquela parte do disco, né? Ela realmente com a pastilha ela desgasta muito, né? Então eu acredito que é uma boa dica até para quem não tem BMW usar esses produtos. Legal. E obviamente a gente está aqui inserido com vocês. Legal. Obrigado, Douglas. E aí, Augusto até deu algumas dicas esses dias aí, né, Augusto, de como segurar seu carro aí nesse período de o carro parado na garagem, né? Eu assisti as suas dicas lá. E aí, aproveitando também isso, e a mesma pergunta que veio para o Gerson, né? O que você tem aqui no Brasil hoje de BMW M, de BMW na garagem? O que você tem lá em Mônaco? Como é que é essa garagem aí? Eu sou um cara de sorte, porque eu tenho a chance de testar e de ter praticamente todos os modelos BMW que tem no mercado. Tenho a honra e o privilégio de também escolher o carro, de configurar o carro da forma que me agrada mais. Então aqui no Brasil agora eu estou com uma M2 Performance, que para mim, levando em consideração o tamanho do carro, e aqui eu tenho somos em 4, eu, minha esposa e as 2 crianças, o carro atende super bem, é um carro super ágil, é um dos produtos meus favoritos da BMW, porque ele é um carro... Opa, pessoal, tudo bem? Bom, a live, como o Douglas brincou aqui, tá pesada demais, então acabamos aí derrubando a internet, né? Para quem corre sabe, né? De vez em quando a gente tem que dar uma paradinha nos boxes. Então, agora foi uma parada aí de reparos e estamos restabelecidos. Augusto, voltando à pergunta dos seus carros, você está nos ouvindo? Você pode responder o que você tem de carro aqui no Brasil e lá fora? Infelizmente, desculpa pessoal, a gente está com a conexão um pouco ruim. Eu vou continuar as perguntas aqui com o Gerson, tá? Enquanto o Augusto restabelece a conexão dele. E aí, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar ali no chat do YouTube, eu estou acompanhando aqui, então é lógico, na medida do possível, eu vou perguntando para o Gerson, perguntando para o Augusto, para o Douglas ou para o Rodrigo que está lá na casa dele, tá? E aí, Gerson, já vem a pergunta para você, então... Nesse período que a gente ficou possibilitado aí de estar podendo viver a vida normal, né? Como é que você tem feito para produzir conteúdo, para poder também se manter ativo aí com a paixão? Como é que com a paixão por carros? O que você tem feito? Bom, a gente deu uma sorte no início porque a gente tinha bastante material de estoque, né? Como a gente fala no jargão, o Acelerados trabalha com uma gaveta grande, porque como a gente vai para a pista, faz muita coisa, tem um tempo de edição grande, a gente tinha uma frente aí de mais de um mês. Então, vocês estão vendo no Acelerados conteúdos de pista, foram gravados de março para trás. Mas, enfim, como a gente não podia, a roda não podia parar, a gente criou alguns conteúdos online, entre nós, conversando ali, usando aplicativos, e conteúdos de garagem mesmo, né? Eu cheguei até com um carro de teste hoje que vocês viram, eu estava terminando de gravar, sou eu e 2 GoPros, então pego ali a GoPro, vou falando,
vira o GoPro pro carro, mostra aquela coisa bem vlogão mesmo. Sim. Que o pessoal curte bastante também, né? Tem um olhar um pouco diferente, apesar de não ter pista. Aproxima apesar mais, de, né? de não podermos fazer uma volta rápida com o Rubinho. Tá falando de carro sempre é o que importa. Então eu acho que é o que todo mundo quer ver. Todos os tipos de carro, de todas as marcas. A gente busca variar bastante, desde modelos de entrada até os modelos da série M, porque o nosso público é muito amplo. E o legal é isso, né? Quem tem o Série M pode ver um outro carro mais barato que de repente vai pensar para o filho ou para agregar para a família, né? Quem não tem ainda condição de ter um Série M vai ter aquele desejo, mas quer ver também o carro, não tem jeito. Então a gente está trabalhando dessa forma, estava até conversando aqui antes. A gente vai pegar o M235i, que eu já estou tremendo, babando, para dar umas voltas aí, ver se essa tração integral realmente é tão legal como todo mundo está dizendo, né? Que esse carro agora tem tração integral. Eu achei maravilhoso o azul, como é que chama o azul? Azul Misano. Azul né? Misano, que é uma cor bem viva, né? Tomara que esse de frota que vai vir pra gente aí seja o azul Misano. Então é isso, a gente está se reinventando um pouquinho, enviando os materiais aí por internet, quando a internet ajuda, e as coisas estão voltando. A gente espera agora, com a flexibilização da quarentena, voltar a gravar em pista alguns conteúdos na segunda quinzena. Bom, conseguimos restabelecer a conexão novamente, eu acho que agora vai, hein? Ô Augusto, estamos de volta, hein, meu? Bom, você estava falando da sua frota aqui no Brasil e lá em Mônaco, como é que é essa frota aí, cara? Então, aqui no Brasil eu tô com uma M2 Performance, que é um carro incrível, um dos meus favoritos da gama aí, por ser um carrinho pequeno, compacto, cabe os 4 da família, eu, minha esposa e as 2 crianças, e parece que está andando com um kartzinho, então super arisco, super na mão, eu adoro. Lá na Europa, acabei de receber a X7, peguei a X7 a V8, peguei em Munique, levei para Mônaco, cheguei em Mônaco, deu corona, eu vim para o Brasil, então o carro na verdade fez 1.000 quilômetros comigo. Peguei a configuração, aquela com 6 bancos, então tem o banco de trás dividido, super bacana. Tive agora, no fim do ano, nos Estados Unidos, na Flórida, de férias com a família. A BMW Norte América me cedeu uma e me apaixonei pelo carro e logo pedi uma que acabei de receber. Branca perolizada, um carro super bacana. E a minha esposa tem uma M850, logo uma das primeiras que saiu, e agora a 850 conversível ficou pronta e eu vou pegar, a gente vai trocar para uma 850 conversível. Mas eu sou um cara de privilégio, porque eu posso escolher todos os carros da gama da BMW, muitos deles são um dos primeiros a receber aí no mundo afora, então é sempre uma honra poder, toda vez que lança um modelo novo, eu vou lá, configuro o carro, escolho o carro, mando para a BMW e depois de 4, 5, 6 meses, enfim, dependendo do modelo, recebo o carro em casa. Você falou da Flórida, né? Esse ano a gente teve a convenção da BMW das Américas lá em Boca Raton e eu tive o privilégio de ver o M8 GTE, que vocês foram bicampeões, né? Porque ganharam em 2019, agora ganharam em 2020 e eu vi que também teve uma grande disputa, porque foi cabeça a cabeça, 40 ultrapassagens entre Porsche e BMW, vocês brigaram aí pau a pau. Como é que foi um pouco dessa corrida, né? Foi realmente incrível, porque em 2019 a gente venceu a prova embaixo de chuva, eu subi para terminar as últimas 4 horas de corrida em Daytona, embaixo de chuva, e peguei o carro em quarto, passei todo mundo, passei o Porsche, passei a Ferrari que estava na liderança, e depois a corrida foi interrompida quando eu já estava na liderança, então foi a primeira vitória em Daytona. E esse ano a corrida foi em clima seco, foi difícil, porque a gente teve a corrida inteira os 2 Porsches no nosso pescoço. Então, houve, sei lá quantas trocas de liderança durante as 24 horas. E as coisas de longa duração, na verdade, o que conta são as últimas 3, 4, 5 horas. Então, a gente ficou a corrida inteira medindo força com a Porsche. E nas últimas 4 horas a gente foi por tudo ou nada e levou o caneco aí. Foi uma corrida, talvez, as 24 horas mais difíceis que eu já participei.
porque não teve, em nenhum momento da prova, nenhum dos 3 carros que estavam na liderança tiveram mais que 5 a 10 segundos de distância um do outro. Então foi uma corrida completamente feita na estratégia, e nas últimas 4 horas não teve mole para ninguém. A gente teve que ir à luta, como foi os Porsche depois dividiram a estratégia, colocaram um carro com pneu macio e um carro com pneu duro para tentar arriscar 2 estratégias diferentes para o fim da prova, mas a nossa M8 acabou prevalecendo e a gente levou o caneco. E depois eu sei que o carro foi direto para Boca Raton no domingo, porque vários concessionários aqui do Brasil que estavam lá acabaram me escrevendo, tiraram foto com o carro, então foi realmente muito bacana. E essa ligação da Motorsport com a AM vem crescendo sempre. Existe uma interação muito grande entre os carros de corrida com os carros de rua e com os carros de rua com os carros de corrida. Então, e levar o nosso M8 lá para mostrar para os concessionários do mundo inteiro foi incrível. Pô, obrigado, Augusto. Aproveitando, vou fazer a pergunta para o Gerson. Gerson, já correu prova de endurance, de longa duração? Não, mas sou doido para ver. Lá em 2019 eu estava lá acompanhando a vitória do Augusto lá em Daytona. Tenho muita vontade, só corro corridas curtas aqui no Brasil, na Sprint Race, a categoria que eu corro aqui no Brasil. Mas imagino que é uma dinâmica totalmente diferente das que eu já cobri até agora, né? Tem que equilibrar velocidade, resistência, estratégia. Então, estando ao vivo lá acompanhando em Daytona, por exemplo, em 2019, eu vejo como ali a gente vê que o automobilismo é um trabalho de equipe gigantesco, né? Nas 24 horas de Nürburgring também. E até perguntar para o Augusto, vocês sabem que lá em Nürburgring, se bate, não tem safety car, né? Nas 24 horas, Augusto, é isso mesmo? Não. Vai correndo e salve-se quem puder? Porque a pista é muito longa. Então, eles têm uma regra que eles fecham o setor da pista que tem um acidente, tá? Então, as bandeiras até que tem em Nürburgring são um pouquinho diferentes do resto das provas. Então, quando você tem 2 bandeiras amarelas, significa que o limite de velocidade é 120 por hora. E quando você tem uma bandeira amarela com uma placa, com uma bandeira roxa, escrito 60, ali chama o Code 60, que você tem que andar 60 por hora. Então, quando tem um acidente grande, eles fecham a pista, ou, enfim, se tem algum comissário trabalhando na pista, eles põem esse Code 60, e as velocidades dos carros são todas monitoradas por GPS, e se você não respeitar o limite, o carro é desclassificado na hora. Mas no Nürburgring tem um ponto ainda mais incrível, que poucos sabem. Existe carros de apoio das equipes, das montadoras, espalhados pela pista, porque o raio que a pista cobre é muito grande. Então, geralmente, tem 3, 4 pontos na pista, onde existe carros de apoio com pneu, com talvez um sensor, com algumas chaves. Então, se acontecer que você está andando e furou o pneu e você está no quilômetro 2 da pista, e você tem mais 18 quilômetros para fazer com o pneu furado, você pode destruir toda a carenagem do carro. Então, muitas vezes, dependendo o tipo de dano que você tem no carro, você para o carro, tem algumas aberturas que você pode puxar o carro para trás da pista, e o piloto mesmo troca o pneu do carro. Lógico, quando isso acontece, a corrida acaba sendo comprometida, mas Nürburgring, já que vocês estão falando de corrida de longa duração, é sem dúvida nenhuma a prova de verdade, a corrida que a gente fala hardcore mesmo, porque o apaixonado por automobilismo tem que vivenciar, tem que participar de umas 24 horas de Nürburgring, porque é uma coisa única, inesquecível. Eu tive a honra de vencer lá em 2010, e esse ano agora a corrida era para ter acontecido no fim de semana passado, agora com toda essa bagunça foi cancelado, e vai acontecer em final de setembro. Então vamos torcer que esse ano o caneco volte no lugar que merece. Legal, Augusto. Bom, o Douglas queria fazer uma pergunta aqui. Douglas, por favor. Eu queria, na verdade, jogar no fogo. Eu queria fazer 3 perguntas, porque se direciona para todos, né? Primeira para o Farfus seria... eu sei que é difícil você falar de um filho. Qual seria a série ou a M que você mais gosta? Queria que o nosso amigo Gerson aqui também contasse como que é correr na Sprint Race, mas acima de tudo trabalhar com o Rubinho. E eu queria também pôr o Rodrigo no fogo. A BM tá cheia de lançamento, não tá? Sim, a BMW Rodrigo, tem muitos lançamentos no qual que Brasil. são as novidades agora, que eu sei que tem coisa vindo boa?
Bom, vamos começar com o Augusto então. Augusto, por favor, aí, quem quer ser o queridinho aí da linha? Tem vários, né? Eu sou apaixonado por carros antigos, então se eu pudesse ter um budget ilimitado e uma garagem gigante, eu ia ter uma linha, ia ter uns 200 carros na garagem. Eu acabei, por exemplo, o ano passado eu restaurei, fiz para minha esposa e depois acabei vendendo o carro para o Japão. Fiz uma BMW Isetta, que talvez aqui no Brasil o pessoal fala, Home Isetta, não, é a Isetta, que é a original, feita pela BMW. Fiz, restaurei uma Emona que a gente usou, ela usou e depois o carro acabou tomando rumo do Japão. Mas talvez assim, se eu tivesse que escolher talvez a M1, não a 1M, a M1, tá? Que é uma mosca branca, mas a M3 CSL é um carro fantástico. Motor aspirado, carro com ronco, com aquele acabamento de camurça dentro. É um modelo que, para mim, me enche os olhos toda vez que eu vejo. E mais cedo ou mais tarde, uma vai cair na minha garagem. Augusto, eu já tive o prazer de andar na única que tem na América Latina. Beijo, Henry, saudade de você. Henry é nosso amigo da Eurobike, já trabalhei com ele já e realmente ele é um privilegiado de ter um dos, se eu não me engano, acho que são 500 unidades somente no mundo. Foi ali em 2003... com a ajuda de desenvolvimento do Ralf Schumacher e do Montoya na época, que era a equipe BMW de Fórmula 1. Esse carro é muito icônico, né? Um carro que vale muito, né? Esse é o meu carro preferido também, Augusto. Minha M3, eu sou muito fã de M3, adoro a geração E30. Um dia vou ter uma M3 E30, que é um carro maravilhoso. Acho que aquele farol redondo é uma marca dos anos 80 ali, que todo apaixonado por carro, o coração bate um pouco mais forte, né? Mas a M3 CSL, o Henry, inclusive, ele emprestou a coleção de M3 dele para eu fazer uma matéria para a revista Carro em 2008, com a M3 E30, com a M3 da geração E36, a E46 era uma CSL. A preta, E a outra... uma E92. E uma E92. 2012. O Henry não sabe até hoje, mas eu dei lá na pista de Limeira uns 270 com a M3 dele. Eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, eu falei, o quê? Me dá esse negócio aqui. Cara, e eu lembro até hoje, eu sentei naquele carro e eu falei assim, isso é o carro como ele deveria ser, porque ele tem o volantezinho de camurça, se eu não me engano. Sim, é isso mesmo. O banco dele é um banco... não é um banco concha de corrida, mas é um banco com encosto inteiriço, bem como ajustado, se fosse um carro de corrida. Só vai para frente e para trás. Não tem regulagem de altura, não tem regulagem de encosto, não tem nada. Ele é semi-pista. E o ronco metálico daquele carro, nossa... O papelão de porta é uma fibra de carbono lisa. É algo fantástico. Aqueles 6 cilindros roncando é uma obra de arte essa CSL. Realmente é muito, muito, muito maravilhoso esse carro. Eu acho que quando a gente fala em BMW e fecha o olho, muitos dos carros a gente enxerga aí talvez uma M3, né? Acho que é o carro que vem muito na cabeça, assim, de olho fechado é BMW. Vem a família aí de E30 até a F80, realmente são M3 e M3 desde 1986, né? Exatamente. Então esse carro realmente é o ícone da marca, né? É top. Todos são fantásticos, né? Hoje o M5 com 600 cavalos. Antigamente você falar de 600 cavalos, você estava falando de um super esportivo, daqueles inalcançáveis que a gente só via em revista, praticamente não via no Brasil. E hoje você ter 600 cavalos, um sedã familiar, você pode ir para a praia, pode ir para o campo com todo o conforto, com um carrinho de bebê, tira, vai para a pista e se diverte. Serve até para o track day, né? Leva a criança, você leva a família. E o que é legal é que, não sei se lógico, o Farfus lembra, mas esse último Experience Interlagos, o Farfus tinha uma M5 escrito táxi. Não é isso aí, Farfus? A minha M5 era um táxi, eu levava o pessoal, levei até o pessoal para Congonhas, Guarulhos, era o táxi mais rápido da cidade. Eu vou aproveitar esse assunto e vou perguntar para o Augusto, porque tem um lance muito legal aí de quando o Augusto está em Interlagos. Primeiro assim, de vários fãs que eu conheço, todo mundo fala, o traçado mais legal que tem em Interlagos é o traçado do Augusto Farfus. Primeiro que ele entra no traçado fingindo que não é uma curva, de repente ele entra atravessando o negócio.
vai surpreendendo todo mundo e diz que é a vista mais linda que tem é quando Augusto anda em Interlagos e surpreende todo mundo. Como é que é para você, Augusto, fazer esse trabalho de levar o pessoal e ter essas experiências de ver as caras e bocas, as reações? E até legal, a gente vê que quando tem o Gerson, que é repórter, pode nos dizer, né? O repórter, quando ele vai testar o carro, né? Ele quer pilotar, ele não quer estar do lado. Mas quando é o Augusto que está apresentando o carro, o repórter ele aceita sentar no passageiro e ele quer ficar só olhando a coisa acontecer, né? Certeza. Como é que é isso, Augusto? É uma experiência única. E eu sou um grande fã das experiências, das atividades na pista, porque é uma forma de você mostrar e provar o que está vendendo, tá? Então, logicamente, a gente sempre fala, que nem aqui nos bate-papo, porque o M3, M5, enfim, os carros. Mas eu gosto mesmo de pôr o cara no carro e mostrar para ele realmente do que se trata. E Interlagos é um negócio único. A gente põe o cliente no carro, eu saio dos boxes, geralmente com a M5 agora em Interlagos, eu dava uma volta no modo, vamos dizer assim, manso, 4x4 do carro, que já se torna um carro extremamente rápido, extremamente fácil para conduzir, e depois eu fazia uma volta só com a tração traseira, com todos os controles desligados, para mostrar que você tem dois carros em um. Então, é um trabalho para mim fácil, porque eu não estou mentindo, eu sempre costumo dizer, eu falo, é o trabalho mais fácil do mundo, eu estou vendendo um dos melhores produtos do mundo. Então, eu não preciso enganar o cliente, eu não preciso vender uma mentira, porque realmente o carro é incrível. Eu sou um grande fã da BMW em si, e sou um grande fã da M5, que era o carro que estava usando em Interlagos, pela versatilidade que tem o carro. Então, e daí você põe, às vezes você põe o casal de namorados, e daí você vê que a namorada olha pro namorado e fala assim, aí, tá vendo? É assim que guia o carro. E você põe o marido, fica com mais medo que a esposa. Então, você passa um dia, eu passo dias em Interlagos, que acabo fazendo aí 400, 500 quilômetros por dia, levando clientes, e eu não vejo o dia passar, porque a troca de emoção, de informação, enfim, é sempre muito grande, e para mim é uma honra gigantesca poder, eu sempre falo, como que eu posso reclamar? Eu vou para Interlagos, tenho meu dia pago, carro pago, combustível pago, pneu de graça, e posso sentar o pau no carro. Então, é um troço realmente como ganhar na loteria. Legal, Augusto, obrigado. O Rodrigo tá conectado conosco, Rodrigo? Estou aqui, cara. Rodrigão, pô, você, em toda essa conversa, né, a gente falando aí de carro, e agora a gente acabou de receber também a M340, que é a First Edition, que acabou de chegar, foram 20 unidades para o Brasil, todas as unidades vendidas, né? E a gente fica pensando, né, como é que é esse lance de que quando lança um carro lá, que o Augusto com a equipe de desenvolvimento de produto estão lá produzindo um produto, e aí vocês aqui no Brasil ficam sabendo desse produto, como é que é essa briga de conseguir cota para o Brasil? Acho que principalmente nesse carro aí, que é um carro de edição limitada, uma unidade, são 500 unidades para o mundo inteiro, conseguir 20 unidades para o Brasil. Quando a gente fala de Brasil que BMW vende 2,5 milhões de unidades no mundo e a gente tem aqui no Brasil, nos melhores anos, 15 mil unidades. Quer dizer, a gente tem 2 dias e meio de produção mundial. Conseguir 20 unidades aí de um carro tão específico, como é que é essa briga, Rodrigo? Bacana, Rogério, bacana. Primeiro, obrigado aí a vocês por facilitar a vida aqui em vendas, né? Que não é fácil o nosso dia a dia. A gente vê aí que vários relatos do nosso produto, né? O que realmente facilita e deixa o nosso dia muito mais bacana, muito mais legal. Mas assim, Rogério, não é tão simples, tá? Curiosidade, a gente começou esse projeto da M340, né? Primeira edição, se eu não me engano, mais ou menos aí outubro do ano passado, tá? Então, de novo, várias reuniões com a Alemanha, eles estão sim olhando aqui o nosso mercado diferente, né? De como olhavam aí no passado, que é muito bom, a gente tem todo o apoio lá da matriz, não é fácil conseguir as cotas, né? Envolve um monte de situações, a gente tem a parte de homologação também, a gente tem a parte de precificação, mas enfim, um pouquinho antes aí eu escutava o pessoal falando de Série 3 e a gente vê a pressão realmente, o quanto esse carro ele tem pressão, né? O quanto a imagem dele aí
no Brasil é forte, né? Então, a gente lançou aí no dia 12 de maio somente 20 unidades, né? Unidades numeradas da M340 aí, primeira edição, tá? Então, sucesso total, as unidades já foram todas vendidas e eu tenho certeza que vem muito mais aí pela frente, tá? Então, a gente está dando agora sim uma atenção super especial para essas unidades chamadas de Special Edition, né? Que são, no caso aí, essa foi a primeira nossa, a M340 aí, primeira edição, tá? Legal, Rodrigo, obrigado. Os fãs aí de Super Trunfo, né, e que gostam de dados, né, a versão que a gente tem hoje no Brasil da M3 aí com 431 cavalos na tração traseira tem um 0 a 100 divulgado pela BMW de 4,1 segundos. E a 340 já chega aí com a tração integral, é lógico que isso ajuda na saída, mas ela já chega com 0 a 100 de 4,4. Então, hoje, uma M340 já tem um 0 a 100 mais rápido do que uma M3 da versão E90, que eram os motores V8 aspirados, né? E que quando teve o downsizing dos motores, o pessoal, no primeiro momento, até teve uma certa crítica, né? Vai perder o motorzão V8, vai ganhar um 6 cilindros turbo, mas o carro ficou mais leve, ficou mais rápido, né? A evolução, eu sempre falo pro pessoal, eu, por exemplo, tive a M135, tração traseira. Quem gosta de BMW gosta de tração traseira, é um carro que tem um DNA muito particular de pilotagem e muita gente diz que com a tração integral o carro perderia isso, seria algo diferente. Eu falo, olha, confie nos engenheiros alemães. Eu nunca vi esses caras fazerem besteira. Eles podem não acertar 100%, mas se eles não acertam 100, eles acertam 97, 98. Não decepciona, Ninguém né? vai estragar um carro, um Série M, ou seja lá qual for o modelo. Então, o que eu sempre digo é, se você tem a oportunidade de comprar um carro da geração seguinte, experimente esse carro, porque são anos de evolução de engenharia, são anos de pesquisas, são anos com o Augusto acelerando na pista para tirar um décimo a mais ali, para jogar 1 quilo para frente, para trás, mexer um pouquinho do motor. Então você não tem a menor dúvida de que aquele carro é melhor do que o outro, seja em termos de pilotagem, quanto em termos de consumo, quanto até a força que você vai fazer para você puxar a sua maçaneta. Tudo isso é estudado num carro, né? E o que eu chamo muita atenção, a gente estava até conversando, o modelo da Série 3, que já era um carro espetacular. O que ele evoluiu para a nova geração é impressionante, né? O que o produto hoje é o guia do mercado é realmente impressionante. Então é isso. Você que às vezes fica pensando, pô, mas será o carro novo é mais caro, o carro zero é mais caro, eu vou pegar um seminovo, mas pensa, se você tiver uma geração à frente, vá na geração à frente que a evolução é muito grande, sempre. Legal, Gerson. Ô Augusto, aproveitando esse assunto que a gente entrou agora, eu lembro lá, quando chegou, antes de chegar a M5 também veio muito desse questionamento, né? A M5 agora é tração integral, a M5 perdeu o câmbio de dupla embreagem, né? Porque o sistema não aguentaria talvez uma tração, mas com a M5 tração integral hoje, dá para brincar, dá para driftar? Dá. Assim, a M5 agora, ela atinge uma gama de pilotos aí de fim de semana gigante, porque atinge do cara que não conhece, que não sabe, que está começando num track day ou que não tem total confiança no carro, ao piloto experiente. Então, você andar na pista com a M4 com todos os controles ligados, ela se comporta como qualquer carro, super dócil na mão, o carro fácil de guiar. Aí você tem todos os modos que você pode configurar, até deixar lá 4x2. Mas até o 4x4, até tem um vídeo que eu, muitos anos atrás eu postei, até a semana, se eu achar o vídeo eu vou repostar, então, já que tá falando. Eu fiz o lançamento da 760 IL V12 lá nos Estados Unidos. E daí os caras falaram assim, e dá para pôr de lado o carro? Eu falei, deixa para mim. E a gente fez um vídeo que ficou fantástico, que eu colocando uma 760 completamente de lado, com toda a fumaceira subindo. Então, qualquer carro dá para pôr de lado. Logicamente, os carros não são desenvolvidos para fazer drift, tá? Até muitas vezes eu faço as voltas em Interlagos e muitas vezes falo assim, faço aquela volta para esfriar o equipamento para voltar para o box.
Então eu falo, por que tem que esfriar o carro? Por quê? Porque o carro é um carro de rua, tá? Por mais esportivo que ele seja, ele é um carro desenvolvido para atingir a população, para o cara que vai usar o carro no dia a dia. Os carros hoje em dia, eu utilizo em pista, numa vida útil de uma M5, é baixíssimo, porque talvez o cara vai pôr 1, 2, 3 vezes o carro na pista, mas o cara vai fazer 50, 100 mil quilômetros no dia a dia nas cidades. Então, o carro ele não é desenvolvido, por mais que o carro seja feito e seja testado em Nürburgring durante muitos quilômetros, o carro ele é feito para o cliente final. Então, hoje você consegue ter o que não tinha antigamente, era um carro que atende todo tipo de piloto. Então, com esse conjunto de 4x4 e 4x2, ficou fantástico, do meu ponto de vista, porque você tem toda a segurança, principalmente para o inverno europeu, onde você tem neve, enfim, que era uma das dificuldades nos modelos anteriores, onde tinha tração traseira, nevava, você precisasse, o alemão precisava esquiar e tal, e tinha dificuldades. Hoje com o carro 4x4, você deixa o carro no modo 4x4, você consegue ir em qualquer lugar com toda a segurança. Então, eu achei fantástico o sistema. Eu tenho que admitir que eu não acreditei muito no sistema a primeira vez que me falaram. E a primeira vez que eu testei o protótipo da M5, o que chama pré-production, né, que é o carro que antes da produção, os primeiros modelos são feitos antes de entrar na linha de produção, eu fiquei surpreso, porque o carro realmente ele é um 4x4 de verdade, mas ele também é um 4x2 de verdade. Então você tem um carro que atinge aí todos os gostos. Legal, obrigado, Augusto. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para o Augusto ou para o Gerson, se quiser colocar lá no chat no YouTube, eu estou acompanhando aqui e dependendo do número de perguntas, se a gente conseguir encaixar alguma coisa antes do encerramento, a gente faz as perguntas direto para eles, tá? Eu vou voltar agora para o Douglas. E Douglas, devido aos grandes problemas aí de segurança pública que a gente tem nas cidades, o que a gente tem de produto aí que a PS Max tem a oferecer para estar passando essa segurança, para estar contribuindo com isso hoje? Legal. Até pegando um gancho que o Gerson falou, né? Se você puder pegar uma geração futura, você tem anos de tecnologia diferenciada, né? Então, olha que interessante, né? Muitas pessoas talvez conheçam o PS Max, conheçam talvez o sistema, ou já viram algum vídeo, alguma coisa. As concessionárias, elas estão difundindo bem, mas hoje a gente tem o PS Max Premium, né? O PS Max Premium, ele justamente mostra a diferença, que é essa evolução, porque você pode ter a segurança, mas também com a proteção UV dentro do carro. O que significa isso? Diminuição de calor, ou seja, dentro do carro você pode usar menos ar-condicionado, porque você tem uma película que ela diminui a incidência de entrada, mas eu digo que o principal benefício não é nessa questão de diminuição de calor, é justamente a exposição nociva que você tem do sol, que é o raio UV, ele não passar para a sua pele, que é o maior causador de câncer de pele, né? Então hoje, por exemplo, você pega esses carros da própria BMW, ele tem uma tecnologia tão grande embarcada, será que eu não posso ter isso também no meu carro, na proteção, na segurança, numa violência urbana que infelizmente no nosso país é realmente grande, mas também uma proteção para quem tem problema de pele. Então hoje deixou de ser um produto só para segurança, mas até um produto médico. Então, por exemplo, tem o selo do Instituto do Câncer, né, dos Estados Unidos, então é um produto que realmente traz um benefício e hoje quem está dentro do carro às vezes passa mais de 6 horas dentro. Imagina o tanto de exposição que você tem, né? Então, a PS Max ela traz a segurança urbana, também a segurança que pode acontecer por conta de uma colisão, de um acidente, mas também a proteção para a pele. Legal. Posso pegar um gancho? Continua, aproveita e já passa a sua pergunta. Queria que o Gerson falasse aí pra gente como que foi. Fiquei devendo a E o Rodrigo resposta, também né? tá devendo, viu? O Rodrigo também tá saindo ali pela tangente, né? Bom, vamos lá. Começando do Rubens, do Acelerados, é um universo fantástico porque a gente sempre ouve falar como é um atleta de ponta, como é um cara que chegou onde ele chegou e não foi à toa, quais são as atitudes dele, quais são os procedimentos dele. Então, acompanhá-lo no dia a dia, num dia de gravação de volta rápida do Acelerados ou num dia de gravação de Stock Car, é muito legal porque a gente vê que o cara não chegou lá à toa, que o trabalho que ele fez durante a vida inteira foi muito bem recompensado, que a seriedade dele é muito grande, que o foco dele é muito grande e que a forma como ele trabalha com as informações e guarda aquilo é muito importante. Então,
O Rubens, desde um carro mais simples até um modelo super esportivo aí de 600 cavalos, ele se esmera com o mesmo prazer, ele se dedica da mesma forma a tirar o máximo do carro, a entender o que ele tem de potência, a entender o que o público quer ver. Então isso é muito legal de ver. Ele é um cara que realmente gosta de fazer aquilo. Se você assistiu Acelerado, você vê que ele faz aquilo se divertindo. Um dia de pista para ele é um dia muito legal. E quanto a acelerar no Sprint Race, para mim é mais um sonho que eu consegui ter pelo Acelerados, porque eu sempre fui um piloto desde criança, sempre corri de kart aí. Na época que o Augusto corria lá com o patrocínio da Credit Car, em 1997, ele estava lá profissional e eu estava lá andando nos finais de semana, acompanhando a carreira dele, e já sabia que esse menino ia longe. Mas enfim, consegui retomar no futuro aí, depois de muito tempo, essa minha paixão pelas pistas. Já vou para o meu 5º ano na Sprint. Fui campeão em 2018, esse ano a categoria muda bastante, com carros novos, mais potência. É um Camaro agora, Camaro, né? E Mustang também, são bolhas diferentes, então acho que a categoria vai crescer bastante aí e vai ser um grande barato aí quando a gente puder voltar para as pistas. É bem legal poder fazer todas essas pontas aí da minha paixão hoje, trabalhando com carro de rua e com carro de pista. Legal. Legal, obrigado, Gerson. Obrigado. Augusto, perguntando um pouco de BMW agora de novo, sobre o puro prazer de dirigir, que é o grande DNA da marca, né? Qual a diferença de um BMW para um BMW M? Para explicar um pouco para o pessoal essas duas dimensões aí, né? Bom, o que eu gosto de falar é que o BMW M, ele não é um BMW normal transformado para M. Ele nasce sendo um M. Então, desde o projeto inicial do carro, ele é feito para ser um M. Então, todos os detalhes do carro, desde a parte da aerodinâmica, da parte de tensão, freio, motor, ele não é uma série 3 que virou uma M3 depois que foi preparada. A M3 ou M4, ela é desenvolvida desde o início do projeto para se tornar uma M3, uma M4. Então, isso é o grande diferencial da marca. Então, quando você senta num carro M, você nota que é um BMW, sem dúvida nenhuma, você nota o conforto, enfim, mas assim que você começa a acelerar o carro, você vê que ele não é o modelo que você estava esperando. Você não é a M3 ou M4, não é uma 330, 335 e qualquer modelo que for que você ande, desde os tempos dos modelos mais antigos, tá? E lógico que existe toda essa relação entre os dois filhos, vamos dizer, da BMW, mas existe também a parte da BMW Motorsport, que a gente também tem uma influência nos modelos de rua, pequena, logicamente, e também como a BMW M tem uma influência nos nossos carros de corrida. Então, todo esse departamento M e Motorsport são dois segmentos da BMW que caminham juntos e que produzem carros únicos. E por isso que eu acho que existe tanta essa tradição, essa cultura, enfim, essa imagem que os carros M são realmente especiais, porque eles nasceram diferentes e entregam um produto diferente para o cliente final. Aqui do Vitor para o Douglas, no chat, ele está perguntando se a película PS Max ela interfere no peso dos vidros e se ela muda alguma característica do produto. Olha que legal, pessoal. Por isso que a tecnologia ela é tão importante hoje, né? Por exemplo, a PS Max ela não é uma blindagem, então, além de não mudar a constituição do vidro original, ou seja, usa o próprio vidro original, ele não aumenta mais de 100 gramas no carro inteiro. Ou seja, você não tem diminuição ou ruído na descida e subida de vidro, você não muda a canaleta, você não muda a estrutura do carro. Então, até para quem gosta de correr, né, às vezes blindar o carro pode ser uma dificuldade, porque você não pode pôr num track day, você não pode pôr numa pista, você perde às vezes o ângulo da direção. A PS Max não, ela reforça a estrutura, mas não aumenta peso. Então, para quem está interessado, é um produto que engloba muita tecnologia, porque a absorção do impacto está sendo dissipada entre as camadas e a cola. Então, isso que faz toda a diferença. Legal, Douglas. Obrigado. Imagina.
Augusto, acho que indo aí mais para os finalmente, né? Até o Bernardo aí disse que tá com a churrasqueira acesa te esperando. Pelo menos eu vi no comentário aqui. Manda por airdrop aí uma picanha pra gente que vai cair bem. Vai sair uma carne na grelha. Quanto aos modelos ainda não lançados, né? Sem poder falar nome, com segredos de indústria, né? A gente pode esperar por muitas novidades aí nos próximos anos. O que você teria a falar aí sobre os desenvolvimentos? A gente tem alguma possibilidade aí, alguma... O que a gente pode esperar? É híbrido? Os carros de performance vão ser híbridos também? Eu vou te salvar, Augusto, para você não precisar falar do produto, eu vou te salvar complementando a pergunta dele aqui, tá? Quero saber uma coisa, você vai para a pista lá com o novo M4, com o novo M3, com o novo M5 e você volta e fala pro alemão, precisa ter um pouquinho mais de frente nesse carro aqui para ser divertido. O que o cara faz? Ele pega a prancheta e fala, tá certo, anotado. Ou ele fala, não sei, vai ser por esse caminho. Tem esse feedback direto, você fala pro cara exatamente ali na lata, olha, eu acho que tem que ser mais assim, eu acho que tem que ser mais assado? Tem, principalmente o projeto que agora eu tô mais envolvido, é com a nova M4 GT3, o carro de corrida. Eu sou o responsável do projeto, piloto responsável, então o carro, agora acho que mais umas 3 semanas a gente vai poder fazer o primeiro, que a gente chama de shakedown do carro, que é pegar o carro que finalmente fica pronto, você leva para a pista de teste e você faz 50 km com ele, para ter certeza que o carro está em um pedaço só, enfim, que os sensores estão funcionando, que está tudo funcionando. Então, especificamente esse M4, desde o início do projeto, quando se cogitou a ideia de fazer o substituto para o velho M6, vamos dizer assim, tem um grupo de engenheiros e eu sou o piloto que representa, vamos dizer assim, o grupo dos pilotos da BMW. E daí começou toda aquela discussão, o que os nossos carros têm que são muito bons, o que os nossos carros têm que podem melhorar e o que também tem que não são bons, porque para fazer um projeto bom, você precisa ser honesto e você precisa trabalhar com honestidade com os engenheiros. E isso eu tenho que dizer que é o que me orgulha muito na BMW. A honestidade e a transparência que se trabalha lá dentro é única. Então, existe, lógico, todo o trabalho de um grupo de engenheiros que estão envolvidos, enfim, que estudam, mas que no fim não são pilotos. Tá? Então, tem vários detalhes do carro, principalmente do carro de corrida, que é onde eu estou envolvido, que acaba passando despercebido para o engenheiro, porque realmente falta para ele a quilometragem de pista. E para dar um exemplo super pequeno, e para não me estender muito, quando a gente estava desenhando o cockpit da nova M4, ele definindo a posição dos botões no primeiro volante da M4, eu fui para Munique e o volante estava com o botão que a gente bebe água, da bomba de água para o piloto se hidratar, do lado direito do volante. E eu perguntei para eles por que o botão foi colocado lá direito, e a resposta foi, por causa do layout do volante, pá. E daí eu falei assim, quando que o piloto bebe água? O piloto bebe água quando tá na reta, geralmente. E com qual mão que ele troca a marcha na reta para subir a marcha? Com a mão direita. E eu falei, você não acha que pode ser um pouco confuso para os pilotos menos experientes subir a marcha com a mão direita e apertar com o polegar o botão da água? E, verdade. E assim a gente refez o layout do volante e deu sequência à finalização do volante. Então, essa relação que depois chega no carro, enfim, na parte de geometria, na parte de como o carro se comporta na pista, é um trabalho muito longo, muito extenso, que envolve o trabalho na pista, mas também muitas reuniões fora da pista, que o pessoal acaba não vendo. Aquilo que você falou, quando o Gerson falou, quando se lança um modelo novo da montadora, pode ter certeza que ele é melhor, com certeza. Talvez ele não agrade 100% dos clientes da forma esperada, mas é um projeto que demora 4, 5, 6 anos para chegar no cliente final. Então, tem muito trabalho por trás, muitas horas de pista, muitas horas de túnel de vento, enfim, para tentar entregar um produto que seja ainda melhor que o produto anterior. Legal. Muito obrigado, Augusto. Eu acho que a gente já está dando nosso tempo aí de live. Gerson, alguma pergunta para o Augusto? Augusto, alguma pergunta para o Gerson ou vice-versa?
Pô, eu fico fascinado com essas histórias aí de desenvolvimento, com essas oportunidades todas que a gente tem de aprender, né? Quando é que você imaginou que o botão... Eu não tinha sacado essa questão não, mas é fato, o M4 é um carro que vai ser vendido também, o M4 GT3, para competidores que não são profissionais, faz todo sentido isso daí. Então, pô, eu quero só agradecer a oportunidade, muito legal o papo mesmo aqui, vocês estão de parabéns, a loja tá maravilhosa, o Espaço M ali, Lifestyle também, tá muito legal, espero que a gente possa ter uma próxima oportunidade aí, quem sabe na pista, levando o Augusto lá para fazer um drift com a gente, levando a nova linha para volta rápida, vocês vão ver muito no Acelerados aí, fiquem ligados que para o meio do ano já vai começar a sair volta rápida de M235, M2 Competition, então fiquem de olho aí, legal demais. Legal, Augusto, considerações finais, por favor. Queria agradecer essa oportunidade. Para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência com a BMW, da minha história. Fico o convite a todos aí, quem quiser, estiver passando lá na Europa, dá um toque. É um prazer poder receber vocês, enfim, trocar um papo ao vivo nos autódromos. O Gerson, eu sei que tem que ir para as 24 horas de Nürburgring, cara. É um troço único. Eu sempre falo pro Rubens, Rubens, você já fez tudo que é corrida. As 24 horas de Nürburgring é um troço que você tem que fazer antes de se aposentar, porque é um troço único. Então o convite está feito. Obrigado. Obrigado, Bernardo do Brasil, por sempre estar apoiando. Conte comigo. E espero ver vocês logo nos autódromos aí, passando essa pandemia, porque aquilo que eu falei no começo, tudo vai passar. Então vamos manter aí pensamento positivo, que tudo logo passa e a gente volta a acelerar os nossos carros nos autódromos. Obrigado, Augusto. Muito obrigado, Douglas. Para mim é um privilégio, né? Porque, querendo ou não, eu acredito que eu sou o menos conhecedor aqui, sou o mais humilde aqui de vocês, mas tá junto, tá nesse showroom, que nem o Gerson falou, conhecer o Augusto. Já tive o privilégio de andar com ele de táxi em Interlagos, que foi sensacional, mas estar aqui foi uma grande experiência, para mim é um grande privilégio. Obrigado, acima de tudo, de manter a porta aberta, e também convido vocês a conhecer os nossos canais, conhecer o nosso Instagram, PS Max do Brasil, conhecer o nosso produto e lembrar, né? Pensou segurança, pensou PS Max. É isso aí, garoto. Rodrigo, você nos ouve ainda? Legal, sim, Rogério, estou aqui. Vamos lá, Rodrigão, considerações finais aí. E os projetinhos. Obrigado, sensacional aí. Excelente papo, excelentes histórias, tá? E fica aqui a dica. Para quem comprar um carro M, ganha então aí o Drive Training principalmente aí na Alemanha, né? Então a gente tem esse pacote aí que faz parte do carro, né? Então vai poder dirigir o carro aí nos circuitos aí da Europa, e enfim, fica a dica, tá? Obrigado mais uma vez, parabéns pela live. Até puxando um pouco do assunto, eu vou levar a bola lá para o Márcio Filho agora no pós-vendas da BMW, né? Para quem é acelerado, Gerson, e tem o seu BMW seminovo ou comprou recentemente um BMW Zero, a BMW tem uma campanha agora, desde janeiro a gente tem o BMW Service Inclusive, que aqui popularmente a gente chama de BSI. Esse programa, na versão Standard, você tem 40 mil quilômetros ou 3 anos de revisões grátis. Isso no pacote Standard. Se a gente pega o pacote Plus, ele ainda contempla, junto com tudo, ele coloca ainda freio, com disco e pastilha, e ainda a parte de embreagem, então realmente com kit de embreagem. Então realmente é um pacote bem interessante para os veículos zeros, já saíram com esse pacote. Mas eu tenho um veículo seminovo, quero usar meu carro no Track Day e tô com medo de colocar o carro no Track Day. Se você tem um seminovo, você pode ir em qualquer concessionária BMW e comprar esse pacote para o seu veículo, tem uma tabela de preços e fica em torno de 50% a menos ter o kit completo do que pagando as revisões regularmente. Então, realmente é muito interessante. Se você é de São Paulo, São José dos Campos ou Santos, faça um orçamento na Austin. A gente tem aí todos os consultores de serviço, todos os vendedores orientados a estar oferecendo esse produto. Quer levar o carro para Track Day, mas está na dúvida, vai ficar caro, está com medo de usar o seu produto, está com medo de usar o brinquedo? Faz o programa que vai amenizar muita coisa aí e vai poder realmente usar sem
dor na consciência, né? Não sabia. Mais uma coisa que eu vou contar para os amigos que têm BMW aí e para quem pensa em entrar. Porque o valor de manutenção é sempre um item que vem à cabeça de quem tem um carro premium, né? Sim. Não tem como descartar. Então, saber vocês já tem revisões programadas, já tem sempre os pacotes, mas saber que tem esse serviço a mais, 50% de desconto, ninguém está jogando fora isso aí, né? Esses dias a gente estava brincando e falando com um cliente, ele tem um M2 e comprou o pacote recentemente, e ele falou, pô, eu falei do programa para ele não conhecia também, e aí eu apresentei o programa, acho que na M2 tinha dado alguma coisa em torno de 11, 12 mil, alguma coisa assim, já com freio, o carro dele era bem novo, já tinha um pacote standard, ele queria fazer o upgrade pro pacote Plus, né? E aí realmente ele comprou o pacote e hoje ele tem usado o carro regularmente e não tem mais tido talvez aquele pensamento de que vai colocar o carro para fazer um track day e vai ter uma despesa a mais. Então acho que a dica é muito boa aí para a BMW do Brasil. Acho que esse programa fantástico que o time de pós-vendas lançou. Bom, agradeço aí os participantes, Gerson, Augusto, Douglas, Rodrigo, realmente é uma felicidade muito grande ter esse pessoal aqui frequentando nossa loja, mesmo vocês aí de casa frequentando o nosso canal e podendo mostrar um pouquinho da nossa loja que ficou pronta no meio desse período de ausência, né? Então, assim que tudo abrir, com certeza a gente vai estar convidando todo mundo para vir conhecer como ficou legal esse espaço. E muito obrigado pela audiência, esperem pela próxima aí, até logo, pessoal. Muito obrigado, hein? Obrigado. Valeu, turma, obrigado.